no coração de um palácio custodiado por sombras e segredos antigos, onde o mármore frio guardava mais do que histórias, mas também destinos, Diego Morales foi comprado e entregue como serviente à princesa Leonora, uma mulher cujo rosto ninguém tinha permissão para olhar, velado por um mistério que a todos intrigava e amedrontava. Condenado por um crime que não cometeu, uma injustiça que pesava em sua alma, Diego logo descobrirá que sua verdadeira prisão não é de pedra nem correntes, mas sim a fascinante e proibida mirada por trás de um véu negro, um desafio à sua própria alma. Que segredos esconde o rosto da princesa que ninguém ousa olhar? Entre sussurros de conspiração e o doce veneno do desejo, Diego deverá escolher entre obedecer às regras impostas por uma corte cruel ou arriscar tudo por olhar além das aparências, por buscar a verdade por trás do véu. De onde você está ouvindo esta história? Conte-nos também o que mais você gosta nos romances de época. Prepare-se para uma narrativa cheia de emoção, mistério e reviravoltas inesperadas que o prenderão do início ao fim. Toledo, Espanha, ano de 1771. O ar do amanhecer era frio e denso, como se o céu mesmo pressentisse a injustiça que estava por se consumar. Uma névoa fina cobria as ruas empedradas da cidade, ainda úmidas pela garoa da madrugada, e ressoavam com o eco dos passos apressados dos guardas reais, um som seco e implacável. No centro do grupo, com as mãos amarradas e a mirada fixa no chão, como se quisesse se fundir com a terra, caminhava Diego Morales. Diego era um homem de 26 anos, nascido entre campos de trigo dourado e terra vermelha, com as mãos marcadas pelo trabalho honesto e a espinha erguida pela dignidade dos que nunca pediram mais do que o justo, do que lhes era devido. Seus olhos, de um castanho escuro, quase negro, tinham a profundidade de quem observou a vida em silêncio, desde os seus próprios limites, desde as margens da sociedade. Aquela manhã, no entanto, já não brilhavam. Estavam apagados pela humilhação de saber-se condenado sem culpa, uma vítima de um sistema que não se importava com a verdade. Os rumores haviam começado dias atrás. Um anel de ouro, uma joia de família, desaparecido na casa do prefeito, e um camponês forasteiro, novo na região, apontado com dedos trêmulos e acusadores. Não houve julgamento justo nem defesa possível, apenas acusações vazias, sustentadas por preconceitos enraizados e silêncios comprados, onde a justiça era uma mercadoria. No tribunal, uma sala de pedra com janelas altas que mal deixavam a luz entrar e muros carregados de símbolos do poder e da opressão, o jovem escutou sua sentença dos lábios do magistrado sem sequer alçar a voz para negar, para se defender. Ele sabia: os pobres não têm voz. Por decisão do Conselho Real, será você vendido como serviente à casa de Santa Clara. A partir de hoje, sua vida pertencerá à coroa, disse o juiz, sem olhar nos olhos do acusado, sem qualquer sinal de compaixão. Lá fora, a gente murmurava. Alguns o reconheciam, outros o evitavam, desviando o olhar. Ninguém intervinha, ninguém ousava desafiar o poder. A carroça em que foi colocado rangia ao avançar entre os becos estreitos, rumo ao norte, para as terras altas, onde se erguia o imponente palácio de Santa Clara, uma fortaleza de pedra e segredos. A viagem durou 2 dias. A cada quilômetro percorrido, Diego sentia como a liberdade se esvaía de suas mãos, como areia entre os dedos. Ao chegar, o sol mal tocava as torres do palácio, tingindo-as de um dourado pálido. Era uma construção majestosa, de pedra clara e colunas que se elevavam com elegância sobre os jardins perfeitamente cuidados, um contraste com a vida que ele conhecia. Não parecia um lugar para homens como ele, simples e honestos. Um criado do palácio, vestido com libré azul e branca, o recebeu com a mirada baixa e palavras secas, sem emoção. Ninguém lhe explicou nada. Mandaram-no lavar-se, entregaram-lhe roupas limpas, embora não novas, e o conduziram aos corredores do serviço, onde o ar cheirava a cera, umidade antiga e obediência cega. E em seu interior, Diego não se revoltava, não chorava, apenas respirava cada vez mais fundo, buscando conservar o pouco que lhe restava. Seu nome, sua verdade, sua esperança muda, sua essência,
Essa mesma noite foi chamado pelo mordomo principal. Um homem rígido e sem sombra de compaixão o informou que seria designado ao serviço direto da princesa Leonora, filha do rei Fernando e futura herdeira do trono, um destino que ele nunca imaginou. Terá proibido olhá-la no rosto, falar com ela sem que ela o indique e tocar qualquer objeto de seus aposentos sem permissão. Se quebrar uma só dessas regras, será castigado sem piedade, disse o homem com voz baixa, mas cortante, uma ameaça velada. Diego assentiu, embora por dentro o desconforto o estremecesse. Não entendia por que uma princesa requeria um sirviente como ele, nem por que tantas restrições acompanhavam seu nome. Só sabia que desde aquele instante seu destino estava selado dentro daqueles muros, preso a uma vida que não era sua. O palácio de Santa Clara guardava silêncios antigos, como se cada pedra tivesse uma história para contar. Miradas que se esquivavam e passos que ressoavam com respeito temeroso, criando uma atmosfera de mistério. Ali dentro, cada gesto tinha um peso, cada palavra uma consequência, cada respiração era medida. E entre esses corredores de mármore polido e cortinas de veludo pesado, Diego, um homem sem voz nem poder, começava a viver uma história que não havia escolhido, mas que estava prestes a marcá-lo para sempre, a mudar sua vida de forma irreversível. Sem saber, essa noite, enquanto observava o céu de uma pequena janela do quarto de serviço, começou a sentir que algo invisível o observava do outro lado do palácio. Algo ou alguém que também vivia aprisionado, embora ninguém o soubesse. Uma alma solitária como a sua. O Palácio de Santa Clara era um mundo à parte, separada do burburinho cortesão, custodiada por muros altos e passagens silenciosas. Abrigava a residência privada da princesa Leonora. Ali o tempo parecia deslizar com cautela, como se cada minuto devesse pedir permissão para existir, para passar. A Diego o conduziram por corredores adornados com tapeçarias antigas e candelabros dourados que não davam calor, apenas um brilho frio. Cada passo que dava sobre o mármore reluzente ressoava com uma solidão solene, e os criados com os quais cruzava o olhar baixavam a vista de imediato, como se levassem séculos acostumados a não ver, a não questionar. O mordomo, de gesto pétreo e voz baixa, o deteve em frente a uma grande porta dupla de madeira escura e imponente. A partir de hoje servirás aqui. Não olharás a princesa se não te for ordenado. Não falarás sem que ela o peça. Não farás perguntas. Não mostrarás emoções. Só obedecerás. Depois de uma breve pausa, acrescentou, com um tom de ameaça velada: se quebrares estas regras, o castigo será imediato. Sem esperar resposta, abriu uma das folhas da porta e o deixou entrar. A estância era ampla, elegante e sóbria. Cortinas de veludo azul cobriam parcialmente os janelões que davam para o jardim interior, um vislumbre de beleza. Uma suave fragrância a rosas frescas impregnava o ar como se os muros a absorvessem a cada manhã, um perfume delicado e constante. No fundo, de costas para ele, uma figura feminina permanecia sentada em frente a uma escrivaninha de madeira escura. Usava um vestido cinza pérola de seda opaca, justo na cintura e de mangas compridas. Seu cabelo, preso em um coque baixo, estava perfeitamente seguro com grampos de prata, e sobre seu rosto, um véu negro, delicado como renda, mas denso como sombra, caía de sua cabeça até cobrir a parte inferior do rosto, ocultando por completo suas feições. Não era uma máscara, era uma barreira, um muro entre ela e o mundo. Diego ficou imóvel, esperando alguma ordem. O silêncio era denso, quase sagrado, preenchido apenas pelo som da sua própria respiração. Durante vários segundos, o único que se escutou foi o leve rasgar da pena que ela movia sobre o papel, um som suave e constante. Quando finalmente falou, fê-lo sem se virar, com uma voz firme, pausada, educada e distante, desprovida de qualquer emoção. Te chamarás simplesmente o Novo. Não me interessa saber tua história. Não preciso de tua opinião. Só farás o que te for indicado. Seu espanhol era perfeito, de dicção refinada, sem atisbo de doçura nem ironia. Era uma voz que havia aprendido a não tremer, a não revelar fraquezas. Esta tarde ordenarás os livros da biblioteca contígua. Estão desordenados desde a última tempestade.
Depois limparás a jaula de meus canários. Não toques nos papéis de minha escrivaninha. Não olhes meu rosto. E após uma breve pausa, acrescentou, com um tom de finalidade: e não voltes a esta habitação sem que tenha sido chamado. Diego, sem levantar a vista, assentiu com uma inclinação de cabeça. Seu peito continha algo mais que respeito. Era uma tensão inesperada, como se a atmosfera mesma o empurrasse a conter cada alento, cada movimento. Saiu sem dizer palavra. As horas seguintes transcorreram entre estantes antigas e jaulas douradas. Diego cumpria cada tarefa com precisão, embora não pudesse deixar de perguntar-se por que aquela mulher, tão jovem, tão escondida, necessitava proteger-se do mundo com tanto rigor. Ninguém havia falado de uma doença nem de um castigo, apenas do véu e do medo que ele inspirava em todos os que o viam. Ao anoitecer, enquanto varria em silêncio um canto do corredor que conduzia aos seus aposentos, uma donzela anciã, de andar lento e rosto bondoso, aproximou-se com cautela. Chamava-se Dona Eulália e levava mais de 3 décadas no serviço real, uma testemunha silenciosa de muitos segredos. Com você fica, disse-lhe. Não perguntes por que leva o véu. Ninguém tem direito a sabê-lo. Só te direi uma coisa. Não é orgulho nem vaidade, é dor. Diego não respondeu, mas essas palavras ficaram gravadas em sua mente como uma chave que não abria nenhuma porta ainda, mas que prometia uma revelação. Aquela noite, deitado sobre um colchão humilde em um quarto de pedra, pensou na voz de Leonora, não em suas ordens nem em sua dureza. Pensou na pausa que fez antes de dizer sua última frase, na forma em que cada sílaba parecia conter algo que não podia dizer-se em voz alta, uma emoção reprimida. E pela primeira vez desde sua condenação, não pensou em si nem em sua desgraça. Pensou nela, a princesa do véu negro, a que não queria ser olhada, mas que talvez no mais profundo de sua solidão necessitava que alguém a visse, que alguém a compreendesse. Se você está sentindo a profundidade desta conexão, comente véu para nos dizer o que você acha que ele esconde. No Palácio de Santa Clara, os silêncios falavam com mais força que as palavras. As miradas esquivas, os gestos contidos e os suspiros apenas audíveis teciam uma rede invisível de verdades ocultas e temores não ditos. Diego, novo naquele mundo de mármore e veludo, logo descobriu que o mais perigoso não era o que se dizia, mas o que se calava. Desde sua chegada, seu trabalho havia se limitado a corredores, jardins e tarefas menores. Ainda não tinha acesso aos salões principais, mas seus ouvidos estavam atentos. As cozinhas eram uma fonte constante de sussurros, e o murmúrio das criadas, sob o repiquetear dos talheres e o estalido do pão recém-assado, começava a revelar um retrato fragmentado da mulher a quem servia. Dizem que está louca, que perdeu o juízo depois do incêndio, comentou uma jovem cozinheira enquanto cortava cebolas, com a voz tremendo entre o medo e o mórbido. Não está louca, moça, corrigiu outra mais velha com expressão sombria. Está marcada. Dizem que nem ela mesma suporta seu reflexo. E se em verdade está amaldiçoada? Interrompeu um moço de estábulo com tom zombeteiro. O véu não é por pudor, mas para que não nos alcance a desgraça. Diego não participava, apenas escutava. Mas cada história, cada conjectura, era uma pedra a mais sobre o mistério que envolvia a princesa Leonora. No entanto, algo dentro dele se resistia a aceitar aquelas versões. Havia nela, em sua voz, em seu andar pausado, na delicadeza com que tocava os livros ou alimentava suas aves, uma humanidade que desmentia essas fantasias. Uma tarde de outono, enquanto varria a galeria envidraçada que conectava os aposentos da princesa com o invernadeiro, Diego a viu de pé sozinha, observando as rosas que trepavam pelo muro. Vestia um manto de veludo azul noite e o véu caía como sombra leve sobre seu rosto. Mas o que o deteve não foi sua silhueta, mas o que fez. Inclinou-se lentamente para uma rosa branca, a menor de todas, e a acariciou com a ponta dos dedos. Não a cortou, não a pegou, apenas a tocou com uma delicadeza que beirava a ternura. Foi apenas um gesto, um segundo suspenso no tempo, mas bastou para romper o véu simbólico que os rumores haviam imposto entre eles. Diego baixou a mirada de imediato, sabendo que não devia tê-la observado. No entanto, algo mudou em seu peito.
O que até então havia sido curiosidade, transformou-se em um anseio silencioso por compreendê-la, por ver a verdade por trás daquele véu. Essa noite, enquanto polia os candelabros da antecâmara, escutou passos leves atrás dele. Virou-se, e ali estava ela, não tão perto, mas o suficiente para que o perfume de suas roupas chegasse a ele. A princesa se deteve em frente a um retrato pendurado na parede. Um óleo antigo que mostrava uma menina de cabelos dourados e olhos azuis montando um cavalo branco. Ninguém fala mais dela, disse sem olhá-lo. Nem sequer os que a amaram. Diego não entendia se falava de si mesma ou de outra pessoa, mas tampouco se atreveu a perguntar. Apenas baixou a cabeça em sinal de respeito, e então ela se afastou como se sua aparição tivesse sido um suspiro. Desde esse momento, Diego começou a notar o que outros ignoravam. A maneira em que a princesa evitava os espelhos, a forma em que suas mãos tremiam ao abrir cartas, ou o modo em que, pelas noites, percorria os jardins sem companhia, como buscando algo que o palácio não podia oferecer-lhe. Os murmúrios da corte seguiam crescendo como ervas daninhas que ninguém se atrevia a cortar, mas Diego já não lhes dava crédito, porque além dos rumores, das cicatrizes que não via e do véu que ocultava seu rosto, ele havia presenciado o único que não podia ser inventado, um gesto de ternura, e isso, em um lugar como aquele, valia mais do que qualquer verdade dita em voz alta. A chuva havia começado ao anoitecer, e seu bater suave contra os janelões do palácio parecia marcar o ritmo dos pensamentos de Diego. Na biblioteca da ala leste, onde passava longas horas organizando volumes antigos, o ar cheirava a papel úmido e madeira velha. Aquela noite em particular, o silêncio pesava diferente, como se algo estivesse a ponto de quebrar-se. Enquanto colocavam os livros encadernados em couro na prateleira mais alta, escutou o leve ranger da porta ao abrir-se. Virou-se com rapidez. Era a princesa Leonora. Caminhava com passo lento, acompanhada de seu habitual véu negro e envolta em um manto de veludo escuro. Ia sozinha, como quase sempre. Deteve-se em frente a uma mesa baixa onde descansavam alguns livros de poesia castelhana. Com gesto delicado, escolheu um e o abriu. Diego, com o coração na garganta, baixou a mirada por respeito, mas algo na expressão dela, ou talvez em sua postura cansada, o levou a fazer o impensável. Aprecia a poesia, Alteza. As palavras saíram de sua boca sem permissão, como um sussurro que a alma já não pôde conter, e apenas foram pronunciadas. O silêncio na sala tornou-se absoluto. O som da chuva desapareceu. O ar pareceu deter-se. Leonora fechou o livro com lentidão. Não o olhou, não respondeu. Apenas virou-se para a porta e saiu com a mesma calma com que havia entrado. Diego sentiu o frio percorrer-lhe o corpo. Sabia o que havia feito. Sabia o que viria. Antes que passasse uma hora, 2 guardas o tiraram empurrando da biblioteca. Foi levado ao porão da ala de serviço e trancado em um quarto úmido, com chão de pedra e paredes impregnadas do cheiro rançoso de óleo de cozinha e fuligem. Ali passou a noite sem manta nem fogo, com o corpo dolorido pelos golpes e a alma murcha pela vergonha. Não pensava no castigo, não pensava nos guardas. Pensava nela, em seu silêncio, na ausência de resposta, naquele muro invisível que mais uma vez se erguia entre ambos. Mas ao amanhecer, quando a luz ainda não entrava completamente pelas janelas superiores, escutou passos aproximando-se. Era Dona Eulália. Levanta-te, disse sem levantar a voz. A princesa pediu que regresses ao seu serviço. Diego não entendia por quê, porque ela, depois de sua ousadia, o reclamava de novo. Horas depois, ao ser levado novamente à galeria principal, encontrou sua roupa limpa e dobrada sobre uma cadeira, e na mesa onde costumava preparar os livros, uma nota breve, sem assinatura, escrita com letra elegante e firme. Não temas o silêncio. Às vezes é o único refúgio que nos resta. Diego sentiu que algo em seu interior se quebrava, não por dor, mas por uma ternura que não sabia como sustentar. Aquela mulher, envolta em normas, cicatrizes e distância, havia escutado suas palavras e não o havia castigado por elas. Havia respondido, não com voz, mas com misericórdia. Essa noite, quando voltou a vê-la passar pelo corredor, já não baixou os olhos com temor, mas com respeito profundo. E embora não cruzassem palavra,
Soube que por trás do véu ela o havia olhado pela primeira vez. Se a Leonora te surpreendeu com sua atitude, deixe um coração nos comentários. Os corredores do Palácio de Santa Clara guardavam segredos antigos, como se cada pedra recordasse sussurros que o tempo se negava a apagar. E em meio àquele silêncio perpétuo, Diego começava a distinguir as vozes ocultas entre os dobras do ar. Aquele dia o céu se mantinha nublado e uma brisa fria se colava pelos janelões altos, revolvendo levemente as cortinas de linho bordado. Diego estava na despensa das criadas, organizando os frascos de especiarias e secando com esmero umas taças de cristal lapidado. Foi então quando Dona Eulália entrou com passos lentos, carregando uma cesta de flores secas e folhas de lavanda. Ninguém a acompanhava. A mulher de cabelo branco, preso em um coque baixo e rosto sulcado pelo tempo, tinha uma mirada que parecia atravessar as paredes. Deteve-se em frente a ele e, após assegurar-se de que ninguém mais os escutava, falou em voz baixa. Sei o que perguntas com os olhos, rapaz. Todos os novos o fazem. Diego, respeitoso, deixou de polir a taça e levantou a mirada com cautela. Não me atreveria. Não precisa dizer, eu sei. Interrompeu-o suavemente. Há coisas que não precisam de palavras para gritar dentro de um. Ela sentou-se em uma cadeira próxima, exalando com certo cansaço que não era físico, mas da alma. Durante uns segundos, só se escutou o ranger da lenha no fogão. Depois, com os olhos fixos na janela, começou a falar. Tinha 15 anos. Era a noite da festa do solstício, uma celebração linda. O jardim estava cheio de lanternas acesas, músicos, convidados de outras casas nobres. A princesa dançava com uma coroa de flores no cabelo e os olhos cheios de inocência. Ninguém imaginava o que ocorreria. Diego sentiu como seu peito se tensionava. Não interrompeu. Apenas escutava imóvel. Alguém, ninguém soube quem, deixou cair uma lamparina de óleo perto das tapeçarias do salão principal. Em minutos, o fogo se ergueu como uma besta descontrolada. Gritos, fumaça, caos. Foi a princesa quem percebeu que uma das donzelas, presa pelo medo, não conseguia sair. Voltou por ela, atirou, mas ao fazê-lo, um pedaço de cortina acesa caiu sobre seu rosto. Dona Eulália baixou a voz ainda mais. Nunca mais foi a mesma, não pelas feridas. Essas cicatrizaram com o tempo, mas pela forma como a olhavam depois. Como se já não fosse digna de ser princesa. Como se o brilho de sua alma tivesse ficado enterrado sob a pele marcada. Diego sentiu um nó na garganta. Imaginou Leonora, tão jovem, tão generosa, e depois tão sozinha. Compreendeu por fim a origem daquela frieza contida, daquela voz firme que não tremia, e daquele véu que não era só um escudo. Era uma armadura construída com a dor de ter sido admirada primeiro e temida depois. Desde então, continuou Eulália com a mirada perdida no passado. Decidiu não mostrar seu rosto. Disse que se o mundo só podia ver uma parte dela, então seria a que ela escolhesse, não a que lhe impusessem. A anciã levantou-se com esforço, deixando a cesta sobre a mesa. Há dores, Diego, que não se curam com o tempo, mas com a coragem de alguém que se atreva a olhar além delas. Saiu sem esperar resposta. A porta se fechou com suavidade. Diego permaneceu sozinho, de pé com os dedos apertando a borda da taça. Essa noite, ao voltar a seu canto na ala de serviço, não pôde dormir. As palavras de Eulália ressoavam em sua mente como um eco que não cessava. E pela primeira vez não sentiu só compaixão pela princesa, mas um profundo respeito, porque em meio a uma corte que a havia condenado ao esquecimento, Leonora ainda caminhava erguida, silenciosa, forte, viva. O sol descia lentamente sobre os jardins do Palácio de Santa Clara, tingindo de ouro as folhas dos ciprestes e a água das fontes. Era uma dessas tardes em que o vento acariciava com ternura a pele e até os muros do palácio pareciam respirar mais devagar. Diego caminhava pelo sendeiro empedrado que levava às cavalariças, levando em uma mão uma bolsa com aveia fresca e na outra a escova que usava para pentear Estrela, a égua branca que a princesa visitava com frequência. O animal, altivo e dócil ao mesmo tempo, relinchou apenas o viu. Diego a acariciou com suavidade, murmurando palavras de afeto enquanto a escovava com paciência. Do lugar onde se encontrava podia ver parte do jardim interior.
aquele que ladeava a galeria envidraçada. Sabia que não devia cruzar mais além do arco de pedra, mas algo chamou sua atenção. Uma figura solitária vestida com um delicado vestido de linho claro caminhava descalça sobre a erva úmida. Levava um livro fechado em uma mão e uma rosa na outra. Diego semicerrou os olhos e sentiu um batimento forte no peito. Era ela, Leonora, mas desta vez sem véu. O cabelo solto caía em ondas suaves sobre seus ombros, e embora parte de seu rosto estivesse de costas para ele, o perfil que conseguiu ver era sereno e luminoso, marcado por uma cicatriz que se estendia da têmpora até o osso da maçã do rosto. Não era grotesca, não era assustadora, era humana. Diego não pensava olhar mais. Ia desviar a vista quando ela, ao virar-se, o viu. Por um instante nenhum dos dois se moveu. O vento parou. O silêncio caiu como um manto sobre todo o jardim. Os olhos de Leonora cravaram-se nos dele. Não houve tempo para baixar a cabeça. Estavam frente a frente, nus de máscaras, de títulos, de história. Então ela caminhou para ele. Seus passos eram lentos, mas seguros. Quando esteve a poucos centímetros de distância, levantou a mão e o esbofeteou. O golpe não foi brutal, mas firme. O eco do contacto retumbou mais forte do que qualquer palavra. "Quem te deu permissão para me olhar?" perguntou com voz baixa, mas trêmula. Diego engoliu em seco, não por medo, não por orgulho ferido, mas pela emoção contida que aquele instante havia despertado nele. Quis dizer algo, pedir perdão, explicar que não havia sido sua intenção, mas seus lábios permaneceram cerrados. "Exijo que te vás do palácio", acrescentou ela, "esta mesma noite." Depois virou-se. Com os ombros tensos e as mãos apertadas, caminhou de regresso ao invernadeiro com a espinha erguida, mas o passo incerto. Diego, imóvel, levou uma mão à sua bochecha, não pela dor física, mas porque ainda sentia o calor de sua palma. Havia fúria em sua mirada, sim, mas também havia outra coisa. Um brilho fugaz, um tremor contido, uma emoção que não soube nomear. Não foi desprezo o que viu em seus olhos, foi outra coisa. Uma luta interna, uma fenda. Essa noite, enquanto limpava em silêncio as escadas da ala sul, as palavras dela ressoavam em seu peito como campainhas apagadas. "Exijo que te vás do palácio." E, no entanto, sua voz não foi tão firme como outras vezes. Titubeou só por um instante, mas o fez. E esse titubeio, mais do que o golpe, mais do que a ameaça, foi o que o desvelou até o amanhecer. Porque pela primeira vez Diego havia visto a princesa Leonora, e ela também o havia visto a ele. "Se você está torcendo por esse amor proibido, comente liberdade, para que eles saibam que não estão sozinhos." O eco das rodas da carroça real ressoou nos pátios do Palácio de Santa Clara como um presságio. As campainhas não tocaram, mas o ambiente impregnou-se de uma tensão subtil. Essa que se respira quando chega alguém que não precisa anunciar-se para fazer-se sentir. Era meio-dia quando os portões principais abriram-se para receber o príncipe Alejandro de Aragão, herdeiro do reino vizinho e prometido da princesa Leonora desde os tempos em que ambos ainda eram crianças. Diego observava da distância, apostado em um dos corredores superiores da ala sul. Levava nos braços um cesto de lençóis que não chegaria a entregar. Sua atenção estava fixa no cortejo que descia dos carruagens. Escudeiros, nobres e damas perfumadas que caminhavam com a cabeça erguida, como se seus pés não tocassem o chão. Em meio a eles, desceu o príncipe. Alto, de porte erguido e sorriso preciso, Alejandro vestia um traje de veludo azul, com bordados dourados, cruzado por uma faixa que anunciava sua linhagem. Tinha o cabelo penteado com esmero, as botas reluzentes e o gesto de quem foi educado para ser observado e admirado. Leonora não estava ali para recebê-lo. Foi Dom Félix quem encabeçou a comitiva de boas-vindas, oferecendo palavras de afeto em nome da família real, com essa voz suave que sabia disfarçar a ambição com cortesia. O príncipe respondeu com elegância, embora seu olhar percorresse o pátio como quem avalia uma propriedade que lhe foi prometida. Horas depois, quando o sol começava a declinar, Diego foi designado ao salão de música, onde se realizaria uma pequena recepção privada. Sua tarefa era servir o vinho e manter acesa a lareira. Estava acostumado a manter-se invisível,
Mas aquela tarde, tudo dentro dele se revelava. A princesa Leonora entrou acompanhada por Dona Eulália. Usava um vestido de seda cor marfim, sóbrio e sem adornos, que contrastava com as joias ostentosas das outras damas. Sobre o rosto, um véu novo, fino e quase transparente, que não ocultava a forma de seus lábios nem a linha de seus pômulos, mas bastava para recordar a todos que havia uma distância que não se podia cruzar. O príncipe Alejandro levantou-se ao vê-la com um sorriso contido nos lábios, caminhou para ela e, com uma reverência ensaiada, ofereceu-lhe a mão. Leonora não hesitou, ofereceu a sua, enluvada em uma luva branca, e inclinou-se apenas. Vossa Alteza, murmurou ele sem emoção verdadeira. É uma honra finalmente ver-vos, embora seja com a alma coberta. Uma risada incômoda escapou dos lábios de uma marquesa. Ninguém a repreendeu. Leonora não respondeu. O príncipe continuou falando, enchendo o ar com frases de cortesia e elogios cuidadosamente vazios. Falou do futuro enlace, da fusão entre reinos, das esperanças de seus pais. Nunca mencionou o incêndio nem as cicatrizes, mas seus olhos, ao percorrê-la de cima a baixo, deixaram claro que as via, que as julgava. Diego, de seu canto junto à lareira, entendeu tudo. Não havia compaixão naquela mirada. Só uma aceitação amarga. Alejandro não vinha para amar, vinha para cumprir. A princesa não era mais que uma promessa escrita em papel velho, uma obrigação. Leonora manteve a compostura. Não tremeu, não baixou a cabeça. Mas Diego, com a mirada treinada pela ternura, notou como seus dedos se agarravam com mais força ao encosto do cadeirão. Notou o leve estremecimento em seu ombro direito, esse que só aparece quando a alma quer fugir do corpo e não pode. Ao terminar a velada, todos aplaudiram com falsa alegria. Alejandro inclinou a cabeça, satisfeito com seu papel de príncipe cortês. Leonora saiu sem dizer palavra, e Diego, em meio ao salão adornado com flores murchas e sorrisos vazios, entendeu que essa noite a princesa havia sido exibida como uma relíquia coberta por veludo, não por sua beleza nem por sua linhagem, mas por seu silêncio. Essa noite, ao regressar a seu quarto, Diego não conseguiu dormir, não por ciúmes nem por raiva, mas por impotência, porque havia presenciado uma ferida que não sangrava, mas doía mais do que qualquer golpe. A humilhação silenciosa de quem já não é olhada pelo que é, mas pelo que foi. As manhãs do Palácio de Santa Clara eram frescas, suaves, como o veludo que cobria os cadeirões do salão principal. O orvalho cobria a erva como um véu transparente, e o ar levava o perfume delicado das rosas que cresciam nos jardins interiores. Era nesse canto do mundo, isolado da corte, das miradas inquisidoras e das vozes que julgavam, onde Leonora começava suas caminhadas matinais, sempre em silêncio, sempre sozinha. Mas esse dia a solidão não a acompanhou. Diego, chamado por Dona Eulália, foi instruído para escoltar a princesa durante seu passeio, não como protetor, nem como serviente visível, mas como sombra silenciosa a uns passos de distância, uma presença sem peso, uma figura discreta. E assim caminhou junto a ela a passo lento, entre sendeiros de cascalho branco, canteiros perfeitamente delineados e colunas cobertas de trepadeiras. Leonora não usava véu, só um chapéu de aba larga e um lenço de linho que mal roçava sua bochecha esquerda. Era a primeira vez que ele a via assim, sem o peso simbólico do tecido que ocultava mais do que um rosto, uma história. Durante longos minutos, não se disseram palavra, mas o silêncio não era tenso, era uma pausa, como se o mundo contivesse o fôlego. Detiveram-se em frente a um roseiral florido. A princesa inclinou-se com delicadeza, deslizou os dedos entre as pétalas e depois, sem olhar para Diego, falou com uma voz serena, quase melancólica. As rosas não julgam, só florescem. Embora suas espinhos sejam o primeiro que o mundo vê. Diego não respondeu, não por temor, mas porque suas palavras teriam quebrado a delicadeza daquele instante. Foi então quando ela girou lentamente o rosto para ele. Seus olhos azuis, emoldurados por uma sombra de tristeza, o buscaram por um segundo fugaz. Este era o jardim de minha mãe. Continuou com um tom que parecia vir de muito longe. Ninguém vem aqui desde sua morte. As outras damas preferem as fontes do pátio maior onde podem ser vistas. Eu prefiro o silêncio. É um lugar bonito, Alteza. Atreveu-se a dizer Diego com a voz baixa, carregada de respeito.
Não é bonito pelo que se vê, mas pelo que guarda, respondeu ela. Aqui não tenho que fingir que estou inteira. O peso dessa frase caiu sobre ele como uma brisa fria. Leonora não o olhava. Já tocava outra rosa de um vermelho intenso, quase carmesim. Quando era menina, costumava acreditar que se falasse com as flores, elas me responderiam. Era uma ideia ingênua, mas me fazia sentir menos sozinha. Diego engoliu em seco, sem saber o que dizer, mas foi seu silêncio que lhe permitiu a ela continuar. Depois do incêndio, ninguém voltou a falar-me como antes. Todos me olhavam com pena ou com medo, como se minhas feridas pudessem contagiar-lhes o horror que carregavam. E aqui, disse apontando para o roseiral, encontrei meu refúgio. Cada rosa que cuido me lembra que ainda há algo bonito que posso fazer com minhas mãos. Um pássaro cruzou voando sobre eles, deixando no ar um trino agudo. Leonora levantou a vista, seguindo seu voo, e pela primeira vez desde que começaram o passeio, sorriu. Foi apenas um gesto leve, contido, mas real. Obrigado por me acompanhar, Diego, disse finalmente. Às vezes não se precisa de uma conversa para se sentir acompanhado. Só de presença. Ele assentiu com uma reverência. Quis dizer algo mais, mas não encontrou palavras que não quebrassem a delicadeza do momento. Caminharam de regresso ao palácio com o mesmo ritmo pausado. O sol filtrava-se entre as folhas, pintando sombras dançantes sobre o sendeiro. E embora a distância entre eles seguisse sendo a que marcavam as regras do protocolo, algo invisível começava a aproximá-los. No coração do jardim, entre rosas que ninguém mais cuidava, havia-se semeado uma semente nova, uma que não buscava atenção, nem poder, nem promessas, só compreensão, só verdade, só o início de algo que nem sequer eles sabiam como nomear. Se esta cena tocou seu coração, comente rosa e compartilhe a história. As noites no Palácio de Santa Clara tinham uma calma enganosa. A lua filtrava-se com suavidade entre as cortinas pesadas. As lâmpadas permaneciam acesas até bem entrada a madrugada, e os corredores dormiam com uma quietude que não anunciava perigo, mas o escondia. Diego caminhava pelo corredor da ala oeste, levando uma bandeja vazia. Havia servido vinho no salão de leitura, como o fazia a cada noite. Mas desta vez, ao voltar pela galeria interior, notou que uma porta entreaberta deixava escapar um murmúrio abafado. Não era um, mas vários homens falando em voz baixa. Não devia deter-se. Sabia que seu lugar não era ali, mas algo no tom, nessa urgência contida, o obrigou a escutar. A situação é insustentável, Dom Félix, disse uma voz grave. A princesa não representa força nem futuro. A gente começa a murmurar. Fala-se de fragilidade, de instabilidade emocional. Isso é justo o que devemos aproveitar, respondeu com calma o tom gelado e preciso de Dom Félix. O conselho não necessita provas, só argumentos. Um informe médico assinado por um homem confiável pode declarar minha sobrinha incapaz de assumir o trono. Uma mulher que oculta o rosto não pode governar. E o rei? Perguntou outra voz mais jovem, nervosa. O rei está velho, cansado, mal assina os decretos que lhe deixamos preparados, não intervirá. E se o fizer, o escândalo bastará para fazê-lo calar. Diego sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Sua mão tremia ao redor da bandeja. Havia ouvido o suficiente para entender que Leonora estava em perigo. Não físico, mas algo mais subtil e cruel. Um atentado contra sua dignidade, contra seu nome, contra seu lugar no mundo. Recuou sem fazer ruído, com passos de sombra e desapareceu pelas escadas traseiras que o levavam à ala dos serviçais. Não conseguia dormir. As palavras de Dom Félix se repetiam em sua mente como golpes surdos. Uma mulher que oculta o rosto não pode governar. No dia seguinte, ao encontrar Dona Eulália na despensa, contou-lhe tudo. Não omitiu nada, nem os nomes, nem as frases, nem a frieza com que o tio da princesa havia planejado sua queda. Ela o olhou em silêncio. Seu rosto, normalmente sereno, tornou-se tenso. Apertou os lábios e negou com a cabeça. Não será fácil, filho. O que sabes vem da boca de um sirviente. Ninguém neste palácio te crerá. Para eles tu só vales o que podes carregar nos braços, não o que possas dizer com a boca. Então, o que faço? Fico calado enquanto a destroem. Eulália o olhou com olhos firmes. Não, observa, escuta.
Guarda cada palavra. Mas não ages ainda. Não, sem provas, porque se caíres tu, ela ficará sozinha. Diego assentiu com o coração apertado. O dia transcorreu entre tarefas mecânicas e pensamentos cada vez mais densos. Cada vez que via Dom Félix passear pelos corredores com seu bastão de madeira talhada, sorrindo com essa cortesia vazia que enganava a tantos, sentia uma raiva que queimava por dentro, e cada vez que cruzava fugazmente a mirada com a princesa, como ao servir-lhe o chá ou ao abrir-lhe a porta para o jardim, sentia uma urgência que não podia nomear. Leonora seguia sem saber. Alheia às sombras que se cerniam sobre ela, continuava caminhando com a cabeça erguida, sem imaginar que sua própria sangue tecia a rede de sua queda. Essa noite, enquanto as campainhas da torre marcavam a meia-noite, Diego prometeu em silêncio que não permitiria que a arrancassem do lugar que lhe correspondia. Não porque fosse princesa, não porque ele a amasse em segredo, mas porque ninguém, absolutamente ninguém, merecia ser traído pela sangue que devia protegê-lo. A música começou a soar apenas. O relógio marcou as 8. Violinos, flautas e cravos se entrelaçavam em uma melodia solene que enchia cada canto do grande salão. As lâmpadas de cristal derramavam sua luz sobre os vestidos de seda, as joias cintilantes e as máscaras de cortesia que cobriam os rostos dos nobres. Era uma noite de gala no Palácio de Santa Clara, uma celebração em honra ao príncipe Alejandro, e ninguém podia faltar. Leonora tampouco. Diego, de pé junto a uma coluna, vestia o uniforme de gala do serviço real. O colete escuro, as luvas brancas e a mirada baixa lhe conferiam uma invisibilidade estudada, mas seus olhos, embora discretos, estavam atentos. Não buscavam o príncipe nem os ministros do reino, só a ela. A princesa apareceu ao fim da terceira peça musical, escoltada por Dom Félix e uma dama de companhia. Usava um vestido azul noite, simples, mas de caimento impecável, com bordados discretos nas mangas e na borda do corpete. Sobre o rosto, um véu de renda negra, delicado como asa de borboleta, deixava entrever a forma de seu queixo e o contorno leve de seus lábios. Não era um véu para ocultar, era um véu para recordar. Os murmúrios começaram antes que desse o primeiro passo ao centro do salão. Alguns se inclinaram em sinal de respeito, outros mal disfarçaram as miradas de curiosidade, de julgamento, de pena. Leonora caminhava com a cabeça erguida, como quem já não espera a aprovação. Mas Diego, que conhecia seus gestos, advertiu a tensão em seus ombros, a forma em que suas mãos se entrelaçavam com mais força do que o necessário. O príncipe Alejandro, impecável em seu traje branco com bordados prateados, avançou para ela com um sorriso forçado. Tomou sua mão enluvada e a conduziu ao centro do salão para o primeiro baile da noite. Todos aplaudiram. A música começou de novo. Os passos eram medidos, as voltas suaves. Alejandro inclinava-se com elegância, mas não a olhava nos olhos. Falava em voz baixa e, embora suas palavras não chegassem até Diego, as reações de Leonora diziam mais do que qualquer frase. Ela assentia em silêncio, sem sorrir. O véu movia-se apenas com o ritmo da valsa, como se também respirasse com esforço. Então ocorreu. Ao girar para a ala norte do salão, uma jovem marquesa, envalentonada pelo vinho e pela vaidade, soltou em voz alta uma frase que rompeu o ritmo da noite. Que bonito seria o baile se pudéssemos ver o rosto da futura rainha. Uma risada breve, nervosa, explodiu entre vários convidados. Ninguém se atreveu a repreendê-la. O príncipe fingiu não ouvir, mas Leonora sim se deteve só um instante. Depois continuou como se o mundo não merecesse sua resposta. Diego apertou os punhos atrás do encosto da cadeira que segurava. Quis caminhar para o centro do salão, gritar, deter tudo, mas sabia que não podia. Não ali, não assim. Quando a música cessou, Leonora fez uma leve reverência e retirou-se com passo digno. Ninguém notou como seus lábios tremiam sob a renda. Ninguém, exceto Diego. Mais tarde, quando o salão já se esvaziava e as velas começavam a extinguir-se, ele encontrava-se na galeria interior, recolhendo taças vazias quando a viu. Estava sentada no banco de pedra junto à janela. O véu ainda sobre o rosto, mas a coluna vencida para a frente. Aproximou-se em silêncio. Alteza, deseja que chame alguém? Ela não respondeu. Só girou um pouco o rosto para ele,
E pela primeira vez não tentou ocultar seus olhos. Estavam cheios de lágrimas, não muitas, mas suficientes. Por que ainda espero que alguém me defenda? Perguntou em voz baixa e quebrada. Diego não soube o que dizer. Só se ajoelhou em frente a ela sem tocá-la, sem invadir seu espaço, e com uma voz firme, carregada de verdade, respondeu: porque o merece. Ela o olhou por um longo momento. Em seus olhos havia dor, sim, mas também gratidão. E nesse silêncio contido, sob a penumbra do palácio adormecido, partilharam algo mais profundo que um gesto. A certeza de que já não estavam sozinhos. Essa noite não houve promessas, não houve carícias, só uma lágrima que caiu sobre o dorso da luva branca e uma mirada que o disse tudo. A tempestade chegou sem aviso, como chegam as verdades que a alma tem calado demasiado tempo. O vento soprava com força sobre os telhados do palácio de Santa Clara, fazendo ranger as janelas antigas, enquanto a chuva batia nos vitrais com uma insistência que parecia querer entrar para dizer o que ninguém se atrevia. Diego cruzava o corredor da ala leste com uma lamparina na mão, protegendo-a do ar gelado que se colava pelas frestas. Havia sido enviado para revisar as cortinas do invernadeiro por temor de que a água se infiltrasse. Mas ao passar junto à biblioteca, notou que a porta estava entreaberta e uma luz tênue palpitava no interior. Empurrou com cuidado e ali a viu. Leonora estava de pé, sozinha, junto à lareira acesa. O fogo brincava com as sombras de seu vestido cor de marfim. Não usava véu. Seu rosto estava a descoberto, iluminado com suavidade pelas chamas. As cicatrizes, discretas, mas evidentes, percorriam parte de sua bochecha esquerda e parte de seu pescoço. Mas não eram as marcas o que detinha o fôlego, mas a paz com que as levava essa noite. Ao notar sua presença, ela não se cobriu, tampouco desviou o olhar. Observou-o em silêncio, esperando a reação que todos os demais haviam tido antes. A incomodidade, o espanto disfarçado de cortesia, o desvio dos olhos. Mas Diego não recuou, não baixou a vista, tampouco se aproximou, só a olhou com essa intensidade calada que tinha desde sempre e com uma ternura tão limpa que pareceu envolvê-la em um casaco invisível. Leonora respirou fundo. Pensei que virias para cumprir uma ordem, não para me olhar como se não levasse o rosto manchado, disse ela com voz suave, quase quebrada por dentro. Não vejo manchas, Alteza, respondeu Diego sem levantar a voz. Só vejo uma mulher de pé em frente a um fogo que não conseguiu consumi-la. Ela girou lentamente para ele com os lábios entreabertos e os olhos brilhando com algo que não era tristeza, mas vulnerabilidade. Um silêncio estendeu-se entre ambos, denso e tépido, como uma bruma que envolvia a alma. Tenho me perguntado tantas vezes se alguém poderia olhar-me assim, confessou apenas em um sussurro. E então ocorreu. Leonora avançou um passo, depois outro. Seus dedos trêmulos buscaram a mão de Diego. Foi um gesto desajeitado, lento, como se não soubesse como se tocava alguém sem ser ferida. E ele, com uma doçura que não necessitou palavras, ergueu sua mão e a tomou. Não houve aperto, não houve impulso, só contacto. Uma carícia trêmula entre duas peles que levavam demasiado tempo privadas do direito a sentir. Os olhos de Leonora fecharam-se por um instante, como se esse simples roçar de dedos lhe devolvesse algo que havia perdido muito antes do incêndio. A certeza de que ainda podia ser tocada sem medo, que ainda podia ser desejada, não por seu título, não por seu passado, mas por sua essência calada, pelo que ainda restava intacto dentro dela. Diego não disse mais nada. Não era preciso. Suas mãos falaram por ele, e nesse instante suspenso, onde o trovão distante rugia sobre os telhados e as velas dançavam com o vento, Leonora sentiu-se pela primeira vez em anos mulher. Não prisioneira, não princesa. Só ela, humana, viva, vista. E nesse reconhecimento silencioso encontrou a paz que nenhum espelho havia sabido devolver-lhe. Os dias começaram a mudar no Palácio de Santa Clara, não de maneira evidente, não nos horários nem nas normas, mas sim nos gestos, nas pausas, na forma em que certas miradas se buscavam sem se atrever a encontrar-se por completo. Leonora caminhava com mais frequência pelos jardins e seus silêncios, antes densos como pedra, tornavam-se leves como brisa. Seus lábios, embora ainda prudentes,
Desenhavam sorrisos que não nasciam do protocolo, mas da gratidão de saber-se vista sem julgamento. E Diego, em meio a seus afazeres, encontrava motivos para sonhar com coisas que jamais se teria permitido imaginar. Não se falavam demasiado. Bastava com a maneira em que seus olhos se detinham um instante mais do que o necessário, com o modo em que ela, ao entregar-lhe um livro ou ao pedir-lhe um chá, deixava que seus dedos roçassem os seus com uma delicadeza apenas intencional. Era um amor sem nome, sem promessas, sem confissões, mas estava ali vivo, latente, como a flor que brota entre as fendas de um muro, sem pedir permissão ao tempo. Uma tarde, enquanto Leonora escrevia em seu estúdio, pediu a Diego que lhe trouxesse um caderno encadernado em pele. Ao fazê-lo, suas mãos se roçaram brevemente, nada mais. Mas seus olhos se encontraram em um silêncio que o disse tudo. Não foi paixão, não foi desejo, foi ternura suspensa e pertença. Alguma vez sonhaste com o impossível, Diego? Perguntou ela sem desviar o olhar. Cada noite, Alteza, respondeu ele com voz baixa, e desperto com mais força para seguir vivendo o possível. Ela assentiu levemente, como quem entende o preço de sonhar com o proibido. Mas o que nenhum dos dois sabia era que do corredor que dava para o vestíbulo, uns olhos os observavam. Dona Casilda, a dama de companhia da princesa, era hábil para mover-se sem fazer ruído. Desde fazia dias havia notado a mudança na atitude de sua senhora. Essa suavidade nova em seu trato, essa costume de deter-se junto à galeria para observar a luz da tarde, esses suspiros que antes não existiam. Sabia que algo havia mudado e não tardou em confirmá-lo. Casilda viu tudo, não o suficiente para entender, mas sim o necessário para julgar. E com a alma alimentada pela inveja e o ouvido sempre ao serviço de Dom Félix, soube que não devia calar. Essa noite, enquanto o palácio dormia, a mulher aproximou-se do escritório do tio de Leonora. Não tocou a porta, só deixou um envelope fechado sob o umbral. Dentro, um papel dobrado com traços firmes. O serviente cruzou a linha. A princesa sorri demasiado. Enquanto isso, na ala leste, Leonora segurava entre suas mãos uma flor seca que Diego havia deixado sobre sua escrivaninha sem dizer palavra. Era uma rosa sem espinhos envolta em uma fita simples. Ela a levou à altura do peito e fechou os olhos. Não disse seu nome. Não pensou no amanhã, só permitiu que esse instante habitasse sua alma como um suspiro sem culpa, porque naquele palácio de segredos, onde tudo tinha um preço, o único que ainda não lhes havia sido arrebatado era o direito de sentir, embora não pudessem nomeá-lo. Amanhã começou com um ar estranho, denso, como se o céu pressentisse o que os homens ainda calavam. O palácio de Santa Clara amanheceu em completa ordem, mas sob uma quietude enganosa, demasiado perfeita, como os mantéis estendidos antes de uma tempestade. As campainhas não tocaram e o pequeno almoço foi servido em absoluto silêncio. As criadas se olhavam sem falar e os passos dos servientes ressoavam com um eco mais longo, mais frio. Diego, alheio ainda ao destino que se lhe havia selado durante a noite, descia as escadas da ala de serviço com uma rosa branca na mão, a mesma que pensava deixar, como outras vezes, sobre o parapeito da biblioteca onde ela passava as primeiras horas do dia. Seu rosto era sereno, mas sua alma inquieta, como se soubesse que a doçura dos últimos dias havia despertado os demônios do palácio. Ao dobrar o corredor, 3 guardas vestidos com as cores reais o interceptaram. Não houve perguntas, só mãos que o seguraram pelos braços, uma voz áspera que lhe ordenou não resistir, e um golpe seco no estômago que o dobrou sem permitir-lhe falar. Arrastaram-no pelos corredores entre o olhar indiferente dos nobres e a expressão horrorizada de alguns servientes. Ninguém se atreveu a interceder. Ninguém pediu explicação. Foi levado perante Dom Félix, sentado com as costas retas e o rosto composto como uma máscara de solenidade. Diego Morales, disse com um tom quase piedoso. Foi acusado de atentar contra a honra da princesa herdeira. Seu comportamento ultrapassou os limites da decência. A corte não pode tolerar semelhante escândalo. Diego tentou falar. Sua voz, quebrada pelo golpe, mal saiu como um murmúrio. Não fiz nada. Não a toquei. Não precisa confessar o que já foi observado. Interrompeu o nobre com um sorriso seco. Testemunhas confiáveis viram seus gestos, seus olhares
e o estado emocional da princesa confirma a influência indevida que exerceu sobre ela. Bateram nele de novo. Desta vez no rosto, o sangue começou a escorrer pela comissura de seu lábio. Eu a respeitei, conseguiu gritar. Eu só... Não o deixaram terminar. Empurraram-no para fora do salão e o conduziram às masmorras frias, úmidas, enterradas sob a ala norte. Ali foi atirado como um criminoso, sem julgamento, sem defesa, sozinho. Em outro extremo do palácio, Leonora havia sido despertada por Casilda e escoltada até seus aposentos privados, onde a esperavam duas donzelas novas que não respondiam às suas ordens. As janelas foram fechadas, a porta assegurada por fora e sua liberdade reduzida a um quarto. Ninguém lhe explicou nada. Ninguém pronunciou seu nome, mas ela o soube. Sentiu o vazio antes de escutar os rumores. Soube que Diego havia desaparecido e que o preço por ter sentido algo parecido à felicidade estava sendo cobrado com crueldade. Bateu na porta. Exigiu falar com seu pai. Clamou por Dona Eulália. Ninguém respondeu. E do outro lado do palácio, Dom Félix convocava discretamente os membros do conselho. Seu discurso era preciso, convincente, medido com a elegância do veneno. A princesa demonstrou fragilidade emocional, desordens afetivas que põem em dúvida sua capacidade para governar. O povo merece uma figura sólida. O reino necessita ordem, não escândalos. Os rostos dos conselheiros mostravam dúvidas, mas também medo. Medo do escândalo, medo da mudança, medo do nome de Leonora pronunciado junto a um sirviente. A rosa branca que Diego nunca entregou ficou murcha sobre o chão de pedra, perto das grades onde seu corpo, golpeado, tremia de frio, mas seu coração não cedia. No mais alto do palácio, Leonora abraçava-se a si mesma, não por vergonha, mas por raiva, por impotência, por amor silenciado. E pela primeira vez em muito tempo, a princesa herdeira não pensou em coroas nem em títulos. Pensou em justiça e na promessa calada de que essa história ainda não havia terminado. Se você acredita que a verdade sempre encontra um caminho, comente verdade e compartilhe esta história. A sala do Conselho Real era um recinto solene com muros altos de pedra lavrada e colunas imponentes que sustentavam uma abóbada coroada por vitrais. Ali não entrava o ruído do povo nem o perfume dos jardins, só o murmúrio dos poderosos, a voz do dever e a sombra das decisões irrevogáveis. Essa manhã, o lugar estava mais cheio do que o habitual. Os membros do conselho, vestidos com suas togas formais, ocupavam os bancos laterais. No centro, uma cadeira de madeira escura esperava o acusado. Os murmúrios eram baixos, mas constantes. O escândalo havia cruzado os muros do palácio, e o que devia ser um assunto interno havia se convertido em motivo de sussurros nos mercados e de miradas incômodas nas ruas de Toledo. Diego foi levado por 2 guardas. Tinha o rosto golpeado, o lábio partido, a roupa simples, limpa, mas amarrotada. Ainda assim, entrou com a cabeça erguida, não por orgulho, mas pela certeza de que sua verdade não devia se curvar. Seus olhos percorreram a sala sem temor, até deter-se na cadeira do centro, onde se sentou com o corpo dolorido, mas a dignidade intacta. Dom Félix presidia o conselho. Seu rosto imperturbável, sua voz medida e seu discurso perfeitamente preparado o convertiam no orador ideal para a injustiça disfarçada de lei. Este julgamento, disse, não é pelo sangue nem pelo nome, é pelo ato. O sirviente Diego Morales cruzou os limites do dever, corrompendo o vínculo sagrado entre nobreza e serviço. Influenciou nossa princesa, comprometeu sua imagem e, portanto, a do reino. Os murmúrios aumentaram. Tem o acusado algo a dizer? Diego se pôs de pé lentamente. Sua voz, a princípio débil, foi ganhando firmeza a cada palavra. Não toquei o que não devia, não busquei o que não me pertence. Só vi uma mulher onde outros viram uma figura quebrada. Só cuidei do que vocês descuidaram, sua alma. Um silêncio denso pousou no recinto. Dom Félix se acomodou em seu assento fingindo compaixão. O acusado confessa ter estabelecido um vínculo inapropriado. Não é necessário mais. Isso não é uma confissão, gritou uma voz feminina do fundo. Todos se viraram, as portas se abriram de par em par, e o som de passos decididos impôs-se sobre o silêncio. Leonora apareceu no umbral, vestida com um traje branco de seda crua, simples, sem joias. Não usava véu.
Seu rosto estava completamente a descoberto. O murmúrio tornou-se assombro. Alguns baixaram a vista, outros não puderam evitar olhar. Suas cicatrizes, suaves, mas visíveis, estendiam-se como traços de fogo já apagados sobre sua bochecha esquerda e seu pescoço. Mas não era isso o que impressionava. Era sua presença, sua mirada firme, sua voz clara. Sou Leonora de Castela e venho declarar. Dom Félix se incorporou com fingida surpresa. Sobrinha, isto não é... Silêncio, interrompeu ela sem alçar a voz. Tenho guardado silêncio demasiado tempo. Hoje não mais. Caminhou para o centro onde Diego permanecia de pé, paralisado pela incredulidade. O que ocorreu entre este homem e eu, disse olhando-o. Não foi uma falta, nem uma manipulação, nem um erro. Foi amor, silencioso, puro, honesto. O único amor que não pediu títulos nem promessas. Ele me viu quando ninguém mais o fez, e eu o amei no silêncio que vocês me impuseram. O conselho estava imóvel. Meu tio, continuou, girando-se para Dom Félix, me perseguiu com sua ambição, envenenou suas palavras com mentiras, usou minha dor para semear dúvidas sobre minha capacidade. Mas hoje, diante de vocês, eu escolho falar e escolho a verdade. Seus olhos brilhavam não por debilidade, mas pela força de quem decide romper as correntes. Se esta corte tem honra, deixará de julgar a quem só soube cuidar. E se tem memória, recordará que governar não é ocultar a alma, é defendê-la. Diego a olhava como se nunca a tivesse visto antes. Leonora, sem pedir permissão, tomou sua mão em frente a todos e por um instante, em meio ao julgamento, o tempo se deteve. Já não era a princesa e o serviente. Eram duas almas quebradas que se haviam encontrado em meio à escuridão. E nesse ato simples e audaz, o amor finalmente tinha um nome. O amanhecer no Palácio de Santa Clara não teve campainhas. A luz entrou pelos vitrais com uma timidez inusual, como se soubesse que algo sagrado acabava de romper-se. Os ecos do julgamento ainda flutuavam nos corredores e cada pedra do chão parecia guardar em silêncio a memória do que ali se havia dito. O rei Fernando, trancado em seu aposento, não havia falado desde a véspera. Ninguém sabia o que pensar. Ninguém se atrevia a perguntar. Sua saúde, debilitada pelos anos e por uma tristeza longa, não lhe havia permitido presenciar a audiência, mas os detalhes haviam chegado até ele como um rio incontrolável. As palavras de sua filha, o gesto, a verdade. À meio da manhã, o conselho foi convocado na Câmara do Sol, uma sala estreita, luminosa, onde só o rei podia falar. Leonora chegou primeira, vestida de branco, com o rosto descoberto e os olhos sem sombra. Não usava coroa nem joias, só a dignidade limpa de quem já não temia ser olhada. Dom Félix entrou escoltado por 2 soldados. Seu rosto ainda altivo, seu passo firme, embora a tensão de sua mandíbula traísse seu nervosismo. Os conselheiros tomaram seus lugares em silêncio, divididos entre lealdades antigas e dúvidas recentes. Então o rei apareceu, caminhou devagar, apoiado em seu bastão de madeira escura, com a capa real arrastando levemente sobre o mármore. Seus olhos, cansados mas claros, pousaram primeiro em sua filha e depois em seu irmão. Escutei tudo, disse com voz rouca mas firme. As mentiras, as verdades, os silêncios que duraram anos, e não posso continuar calando. Olhou para Dom Félix com um gesto contido, sem fúria, mas com o peso de quem foi traído pela própria sangue. Tua ambição cruzou os limites do político. Usaste a dor de uma mulher, de minha filha, como ferramenta para alcançar o poder. Isso não pode ser perdoado. O rosto de Dom Félix empalideceu, mas não falou. Por decreto real, continuou o rei, fica desterrado desta corte. Desde este dia, nenhum título nem privilégio o amparará. O reino necessita de homens que sabem falar, mas sim de homens que sabem calar quando a alma de uma mulher está em jogo. Os conselheiros baixaram o olhar. Ninguém se atreveu a contradizê-lo. O rei respirou fundo. Virou-se para Leonora. Sua voz suavizou-se, mas não perdeu firmeza. Minha filha, sei o que sentes. Vi em teus olhos a verdade que durante anos escondeste. E embora como pai deseje tua felicidade, como rei devo proteger a coroa. Um silêncio denso caiu sobre a sala. Diego Morales será perdoado. Não será condenado nem humilhado, mas não poderá permanecer no palácio.
Não enquanto levares o nome de princesa herdeira. Leonora não falou. Assentiu uma só vez. O tremor em seu queixo foi apenas perceptível, mas Diego, de pé ao fundo, viu tudo. Não havia choro. Não havia súplica. Só essa decisão muda de quem sabe que a dignidade também pode doer. E quanto ao compromisso com o príncipe Alejandro, acrescentou o rei com um leve gesto de desdém, fica anulado. Não permitirei que uma aliança política se sustente na humilhação de minha filha. A coroa pode esperar. A alma não. Leonora fechou os olhos. Só um instante. Diego baixou a cabeça. O amor, por fim nomeado, estava ali, mas já não podia esconder-se e ainda assim tampouco podia ficar. Ao sair da sala, ninguém disse uma palavra. Diego deteve-se ao pé da escadaria principal, onde Leonora se lhe aproximou sem escoltas, sem medo, sem véu. Sua mão roçou a sua apenas. Não houve beijo, não houve abraço. Mas nessa carícia suspensa o disseram tudo. O amor não se mendiga, murmurou ela. Se honra. E Diego, com os olhos cheios de uma emoção que não necessitava lágrimas, respondeu: esperarei, onde não haja muros nem sombras. A princesa afastou-se, envolvida pela luz do meio-dia que entrava pelos vitrais. E o palácio, pela primeira vez em muitos anos, guardou silêncio não por medo, mas por respeito. Porque a verdade, quando finalmente se diz, sempre exige um preço. E eles estavam dispostos a pagá-lo. O meio-dia caía com força sobre os campos de Castela, dourando as espigas e desenhando sombras nítidas sobre a terra fértil. Era uma estação de colheitas generosas, de céus limpos e silêncios longos. Nos arredores de um pequeno povoado sem nome, ressoavam risadas de crianças, passos de animais, orações murmuradas entre as paredes de pedra branca. Nesse lugar, sem pretensões nem coroas, Diego vivia desde fazia vários meses. Cada dia começava com o sol e terminava com o som das campainhas da igreja. Suas mãos, antes feridas pelos grilhões do castigo, agora estavam curtidas pela lavoura. Seu rosto, mais magro, mais maduro, conservava, no entanto, a mesma mirada limpa que uma vez se havia atrevido a olhar sem permissão para uma princesa por trás de um véu. Não falava muito de seu passado. Só Dona Eulália, que vivia agora com uma sobrinha viúva no povoado, sabia toda a história. Às vezes, ao vê-lo trabalhar, tecia em silêncio e sorria com nostalgia. Aquele dia, o calor caía sem piedade, mas o coração de Diego batia com uma inquietação distinta. Algo no ar havia mudado. Soube-o antes de escutar os cascos do cavalo, antes de que as mulheres deixassem de costurar nos portais, antes de que os homens com o chapéu na mão se detivessem a olhar para o sendeiro de pedra que conduzia à praça. Ela apareceu sozinha. Montava sem escolta, com as costas retas e o vestido claro ondulando com a brisa. Não usava véu. Seu rosto, exposto ao sol, tinha cicatrizes visíveis, mas suaves, como se o tempo tivesse decidido não apagá-las, mas torná-las parte de sua beleza. Seu cabelo caía solto sobre os ombros e sua expressão não era a de uma princesa, mas a de uma mulher que havia escolhido seu caminho. Leonora desmontou em frente à igreja, onde as campainhas acabavam de marcar o meio-dia. O sol lhe desenhava no rosto um resplendor de fogo tranquilo. Caminhou com passo firme, entre miradas primeiro curiosas, depois respeitosas. Não havia temor nela, não havia vergonha. Diego saiu do estábulo ao escutar o alvoroço surdo que o silêncio do povo não havia podido conter. Ao vê-la, não deu um passo, não fez um gesto. Só a contemplou com os olhos cheios dessa emoção contida que tantas vezes o havia acompanhado no palácio entre colunas de mármore e corredores de segredos. Ela deteve-se em frente a ele, não disse uma palavra, só estendeu a mão. Ele a tomou com suavidade, como se temesse que ao tocá-la tudo se desvanecesse. Mas não se desvaneceu. Já não há trono, disse ela em voz baixa. Nem votos forçados, nem muros, nem medo. Respondeu ele, quase inaudível. Ela sorriu, não com o sorriso estudado da corte, mas com a verdade de uma mulher que se havia encontrado a si mesma ao perder tudo o que não era essencial. Então, sem cerimônia, sem permissão, sem anúncio, caminhou junto a ele para o centro da praça, e ali, em frente à igreja do povoado, onde as campainhas ainda vibravam no ar, a gente a olhou, a viu realmente. Uma mulher sem véu, um homem sem nome nobre.
Duas almas que se haviam escolhido sem condições e aplaudiram. Não por protocolo, não por obediência, mas porque algo nesse gesto os comoveu. Porque sabiam que o amor, quando é verdadeiro, não precisa ser explicado. Sob a luz do meio-dia, sem trajes nem títulos, Leonora finalmente era livre e Diego finalmente era seu. A primavera chegou cedo esse ano. As colinas de Castela pintavam-se de verde, os amendoeiras floresciam como se o tempo não pesasse sobre seus ramos, e o ar cheirava a terra úmida, a pão recém-assado e a passado. Em uma casa modesta construída com pedra clara e janelas amplas abertas ao horizonte, Diego regava as plantas do jardim. Suas mãos seguiam sendo firmes, embora o sol já houvesse deixado pegadas definitivas sobre sua pele. Ao longe se escutavam risadas infantis e o relincho de um cavalo jovem. "Viste meu caderno?" perguntou Leonora da porta com um sorriso que não havia envelhecido, só aprendido a descansar na ternura. Usava um vestido de linho azul, o cabelo recolhido com descuido, e em seu regaço dormia uma menina de poucos meses de bochechas rosadas e dedos diminutos que apertavam um pedaço de renda bordada. Diego se aproximou, tomou o caderno esquecido junto ao limoeiro e o depositou com cuidado sobre a mesa. Depois, beijou a testa do bebê. "Se parece contigo", murmurou. "Deus nos abençoou tarde", respondeu ela. "Mas nos abençoou. Levaram anos para conceber. A vida no campo foi dura e a herança das feridas físicas e emocionais não se apaga com a mudança de paisagem. Mas o amor resistiu, não como um fogo inesgotável, mas como um braseiro constante, cálido, que nunca se apagou. Tiveram 2 filhos, uma menina nascida na primavera e um varão, Gabriel, que já completava 8, e ajudava seu pai a semear com a dignidade de quem sabe que sua história começou muito antes de seu primeiro choro. Leonora jamais regressou ao palácio. Abdicou com uma carta escrita de seu próprio punho e letra, sem palavras grandiloquentes, mas com uma só frase que fez tremer toda a Castela. O poder que obriga a esconder a alma não é um poder digno. Dom Félix, desterrado, viveu seus últimos anos em uma fazenda esquecida do sul. Morreu sozinho, sem título, sem família, sem perdão. Ninguém na corte falou dele novamente. Seu nome foi apagado dos registros oficiais, mas ficou na memória de quem soube quanto pode apodrecer um coração que só ama o poder. O rei Fernando faleceu 3 anos depois do julgamento. Em seus últimos dias, pediu para ver sua filha. Ela acudiu. Falaram longamente sem intermediários. Ninguém soube o que se disseram, só que ao sair, Leonora chorava, e o rei dormia com paz. O povo, antes mudo, começou a mudar. Levantaram-se escolas para meninas. Discutiram-se novas formas de herança entre mulheres e homens. Leonora, da distância, escrevia cartas e relatos com nome falso. Dizia-se que algumas de suas palavras haviam sido lidas em reuniões do conselho como inspiração, embora ninguém se atrevesse a admiti-lo. Cada ano, ao chegar o dia do julgamento, os habitantes do povoado caminhavam até a igreja e acendiam uma vela em frente ao altar, não por devoção política, mas por memória, por respeito a uma mulher que rompeu o silêncio. Diego e Leonora juntos envelheciam entre livros, pão amassado em casa e tardes sentados em frente à janela, vendo seus filhos brincarem entre os trigais. Não necessitavam promessas, não necessitavam coroas, só necessitavam aquilo que o mundo lhes havia negado por tanto tempo, a possibilidade de ser felizes sem se esconder. E assim, sob o mesmo sol que uma vez iluminou sua renúncia, o amor sobrevivia, não como um milagre, mas como uma escolha diária, como uma flor que, ainda sabendo que o inverno voltará, decide abrir seus pétalas a cada manhã, porque amar é viver sem medo, e eles já não tinham medo, só amor. E uma história que, ainda no sussurro do vento, nunca deixaria de ser contada. Em um mundo onde tantos escondem suas cicatrizes por medo do julgamento, Leonora decidiu mostrá-las para salvar a alma de quem a havia amado sem condições. E em um tempo onde a nobreza se media por títulos, Diego demonstrou que a verdadeira nobreza nasce do coração. Esta história não é só um romance de época, é uma declaração de coragem, de dignidade e de amor que desafia o silêncio, o preconceito e o poder. Porque o amor verdadeiro não necessita permissão, não necessita coroa, só necessita 2 almas valentes dispostas a olhar-se sem medo.
E você, que chegou até aqui, que parte te tocou mais o coração? Foi o momento em que Leonora rompeu seu silêncio, ou quando Diego escolheu respeitá-la mesmo em sua distância? E se realmente viveu esta história com a alma, escreva a palavra valentia nos comentários. Assim saberei que esteve comigo até o último suspiro deste amor inesquecível. Não esqueça que nas telas finais estou deixando outras histórias que, como esta, o farão sonhar, chorar, suspirar e acreditar novamente no poder do amor verdadeiro. Se esta história lhe deixou uma marca, compartilhe-a, porque talvez alguém mais também precise recordar que ainda existem romances que nascem da alma e não do privilégio. Obrigado por me acompanhar e recorde, às vezes o mais bonito não é o que se vê, mas o que se atreve a ser visto. Nos vemos na próxima história.